peço, Senhor, dai-nos entendimento, dai-nos compreensão, Senhor, para que todos nós possamos te obedecer. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: nem uma hora pudestes vigiar comigo? Neste contexto, Jesus estava no Getsêmani, mas eu quero que você atente, porque eu quero mostrar para você algumas coisas que o Senhor tem para nós. Mas guarde o tema desta mensagem: nem uma hora pudestes vigiar comigo? Nem por uma hora, nem por um instante, nem por um momento. Pense um pouco sobre isso que Jesus fala aos 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Irmãos, como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês em Romanos, no capítulo 13, e nós vamos ler aqui no versículo 11. Romanos, capítulo 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Veja, a nossa salvação, o que a palavra de Deus está dizendo? Ela está mais perto hoje do que no dia que nós descemos as águas do batismo, do que no dia que nós nos entregamos ao Senhor Jesus e decidimos permanecer com Ele. Ou seja, hoje eu estou mais perto da eternidade do que ontem. E aqui nesse contexto nós temos que entender o seguinte: quando o Senhor Jesus Ele fala que nós devemos despertarmos do sono, porque uma pessoa que ela está dormindo, ela não está atenta ao que está acontecendo ao seu redor. E muitos estão dormindo, assim como os apóstolos dormiram enquanto Jesus orava. Irmãos, veja bem, Jesus ele chama aqueles apóstolos a vigiar. E a palavra de Deus aqui que nós acabamos de ler na introdução fala: desperte do sono. Ou seja, esteja desperto, esteja atento. A palavra vigiar significa permanecer atento, alerta, desperto, ficar de sentinela, observar com atenção, estar atento a alguma coisa. Então veja, na sua fé, na sua crença, você está desperto ou você está adormecido? Na sua fé, na sua crença, você está prestando atenção ou você está desatento? Quantas vezes, meus irmãos, alguém está falando conosco, batendo um papo, e de repente nós ficamos dispersos. E aquela pessoa pergunta: você está entendendo o que eu estou falando? E você estava pensando em outra coisa. Quantas vezes você não estava na frente de uma tela, vendo alguma coisa, e o seu pensamento foi para outro lugar, e você parou ali e pensou em outra coisa? Quantas vezes você não esteve na igreja como hoje, ouvindo uma pregação, mas de repente a sua mente foi para outro lugar e você perdeu aquele pedaço? Porque às vezes, irmãos, pode acontecer isso. Pode acontecer de nós ficarmos dispersos, de nós perdermos a atenção. E a atenção é primordial no que Jesus está falando. A pessoa que está em vigia, ela deve permanecer em alerta. Nós temos que permanecer em alerta. Veja bem, lá em Provérbios, no capítulo 19 e no versículo 15, veja só o que a palavra de Deus nos diz: a preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. Veja, a preguiça faz cair em profundo sono. Se nós não estivermos despertos, atentos, alertas, nós vamos estar com preguiça. Nós vamos estar assim: será que vai dar certo? Eu não sei, será que vai chover? E se chover, como é que vai ser? Será que eu vou sair, eu posso sair ou não? Eu ouvia falar
no grupo missionário de mulheres da nossa igreja, logo quando eu entrei, eu sempre participei com as irmãs da oração e do trabalho que elas faziam de visita nos lares. Então, elas falavam muito assim, usando essa palavra, dizendo assim, olha, você tem que despertar. Essa palavra despertar, elas falavam direto. E outra palavra era o sono da indolência. E às vezes quando elas pregavam, elas falavam assim, igreja, vocês têm que parar de dormir o sono da indolência. Por quê? Elas saíam toda semana para fazer visita, para fazer oração, para estar fazendo as coisas, e muitas pessoas não queriam nem acompanhar e também não queriam fazer. Então aquilo deixava as irmãs chateadas, e toda vez que elas pregavam, elas ficavam bravas com a igreja e chamavam a atenção da igreja, falando, não é possível que vocês vão continuar dormindo esse sono da indolência. Então essa era uma palavra muito falada, que eu já ouvi bastante. Essa palavra indolência, ela significa falta de disposição física ou moral, morosidade, ócio, preguiça. Como nós acabamos de ler em Provérbios. Olha o que a palavra de Deus está nos mostrando aqui, que a pessoa preguiçosa, ela vai atrair o que para a vida dela? O sono. A preguiça atrai o sono. Então a pessoa que está na indolência, ela está fazendo o corpo mole, ela não quer ter atitude, ela não quer fazer algo, ela não quer tomar nenhuma atitude. Talvez você já viu alguém varrer uma casa com má vontade, que a pessoa, para levantar a vassoura, é um sacrifício, nem sei como é que vai, ela vai esfregando, vai fazendo aquela coisa bem, com a mão bem levinha, para não machucar, para não acontecer nada, não sai nada. Vocês já viram uma pessoa quando vai lavar um copo mal lavado, a cabeça se joga lá, pô, está tudo sujo, não lavou nada, não esfregou, não lavou, é assim. O indolente, a indolência é isso, é quando a pessoa não quer fazer o serviço bem feito. É quando a pessoa não quer colocar força no serviço. Se você já experimentou, por exemplo, recolher brita, pedras, pedrinhas pequenininhas, o que acontece? Se você fizer corpo mole, você vai passar o dia inteiro, porque você precisa fazer força nas mãos para você conseguir encher a pá e encher o carrinho. Se você ficar ali achando que brita é areia, que qualquer coisinha, forcinha, você enche a pá de areia com a brita, não é assim. Você tem que fazer mais força para você poder encher a pá. E muitas pessoas, elas têm esta visão no trabalho. Ela não é preguiçosa no trabalho, ela não é preguiçosa no dia a dia, ela tem energia, ela tem força, ela tem vontade, mas muitas vezes, quando chega na parte espiritual, quando chega nas coisas de Deus, aí vem a indolência, aí vem o cansaço, aí vem a falta de disposição. Irmãos, eu estou falando de disposição espiritual. Eu estou falando de força espiritual, que foi o que Jesus cobrou daqueles 3 apóstolos. Agora, olhe para você mesmo e faça um exame. Se você está com força espiritual, se você está com vontade, se você quer fazer as coisas de Deus de forma assim, com vontade, se você pode vigiar 1 hora com Jesus, se você pode por 1 hora estar atento, estar alerta, estar desperto, se você pode ficar de sentinela por 1 hora com Jesus, se você pode fazer alguma coisa que engrandece o reino de Deus, ou se na hora que vai fazer alguma coisa para Deus, falar, mas é muito difícil, muito complicado, eu não sei se eu vou conseguir. Lá em Efésios, nós vamos ver aqui, no capítulo 5, no versículo 14, veja só, Efésios, capítulo 5, versículo 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Olha a palavra de despertamento, foi o que Jesus fez. Jesus chegou lá e acordou, e despertou os discípulos, falando, acordem, eu não falei para vocês vigiarem, e vocês estão dormindo. Irmãos, nós temos que analisar nossa própria vida.
Pode ter um monte de gente dormindo, mas você precisa estar desperto para as coisas espirituais. Você precisa estar alerta para as coisas de Deus. Você precisa estar em estado de atenção. Você precisa lembrar todos os dias que você está vivendo a hora que o Senhor te deu, os minutos que o Senhor te deu, o dia que o Senhor te deu, a semana que o Senhor te deu, o mês que o Senhor te deu. O Senhor te deu esse ano de 2026. E você tem que viver ele de forma desperta. Agora, indo um pouquinho para frente, em 1 João, no capítulo 2 e no versículo 18, a palavra de Deus, ela vai nos dizer assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Meus irmãos, é como se fosse a última hora do dia, 23 horas. Então nós estamos, pelo que a palavra de Deus diz, na última hora. E Jesus falou: nem uma hora vocês podem vigiar comigo. Então por que nós temos que vigiar? Por que nós temos que estar atentos, alertas neste momento? Porque nós estamos vivendo a última hora. Será que nós não podemos estar despertos agora? Será que nós não podemos fazer aquilo que agrada a Deus? No Evangelho de João, no capítulo 9 e no versículo 4, veja só o que o Senhor Jesus fala: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Esse é o nosso tempo de nós estarmos alertas e despertos. O Senhor está falando: trabalhemos enquanto é dia. Vamos trabalhar enquanto nós estamos na hora do trabalho, porque vai chegar depois a hora de encerrar o trabalho e a hora de dormir. Mas nós não estamos vivendo um tempo que nós podemos dormir espiritualmente. Nós não podemos viver um tempo onde nós podemos deixar de orar, onde nós podemos deixar de ler a Bíblia, onde nós podemos deixar de adorar ao Senhor, onde nós podemos brincar com as coisas de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de manter a vigia. Vigiai e orai. No nosso texto principal, você vai observar que Jesus ele estava no Getsemane. Agora você tem a ideia completa. E você vai ter agora a aplicação prática. Lá em Mateus 26, do 36 em diante, fala assim, ó: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Veja bem, Jesus, ele chega a um lugar e ele fala assim para os apóstolos: vem comigo vocês 3, Pedro, Tiago e João. Ele falou: vem comigo. Aí foi, se distanciou dos demais apóstolos e foi um pouco mais longe deles. O objetivo de Jesus ali era orar. E vocês vejam que Jesus estava profundamente triste. Porque às vezes, irmãos, nós não atentamos para este detalhe. Muitas pessoas entristecem o Senhor Jesus. Jesus, neste momento, ele estava triste dentro aqui do Getsemane, porque ele iria passar pela cruz, ele iria passar pelo sofrimento. Mas hoje, nos dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas, elas vão se afastando daquilo que é de Deus. Elas vão se afastando da sua comunhão com Deus. Irmãos, todos os dias nós temos que tomar banho por causa do nosso corpo. Nós temos que nos alimentar por causa do nosso corpo. Mas também nós precisamos ler a palavra. Nós também precisamos adorar a Deus. Nós também precisamos orar, falar com Deus. E isso não é uma coisa que você só faz na igreja. Não é algo que você só faz aqui na quarta-feira. Mas você precisa fazer todos os dias da semana,
todos os dias do mês e todos os dias do ano. Quando nós falamos que nós lemos, temos o compromisso de ler a Bíblia em um ano, é um tempo específico, mas isso não significa que se eu ler a Bíblia toda em 2026, em 2027 eu vou parar. Não, eu vou continuar. A cada dia que eu leio a palavra, eu quero ler mais, eu quero aprender mais, eu quero crescer mais. Irmãos, nós somos descendentes de homens e mulheres de oração, que oravam às vezes 3 horas por dia, 2 horas por dia, 4 horas por dia. Lá no passado, os cristãos, eles tinham momentos de oração. Você vê isso em Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo, ele pregou a noite toda, e ao ponto de um jovem Eutico cair da janela, porque estava dormindo, e morrer. E o apóstolo foi lá e o ressuscitou, e ele continuou falando depois que ressuscitou o Eutico, até amanhecer o dia. Então eles passavam a noite toda ouvindo um homem só falar, que era o apóstolo Paulo. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa dedicação às coisas de Deus não pode ser menor do que a nossa dedicação às coisas da terra. A nossa vida, ela precisa ter esse detalhe, porque muitos têm entristecido ao Senhor, porque não lembram do Senhor no dia. Não lembram de estar pensando, olha, eu tenho meu compromisso com a palavra, eu tenho meu compromisso com a oração, eu tenho meu compromisso com louvar a Deus. Isso engrandece o nome do Senhor. Nós estamos vivendo na última hora, e Jesus perguntou, nem 1 hora vocês podem vigiar comigo? Versículo 38, veja só como Jesus, ele vai trazendo o ensinamento e vai aprofundando o que ele quer falar. Ele diz assim: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Se tem muitas pessoas deixando Jesus triste, e eu posso ficar com Jesus nessa última hora? Porque Jesus me chamou para ficar com Ele. E você? Você pode ficar com Jesus nessa última hora? Porque Jesus nos chamou para isso, para nós vivermos a última hora. Nós estamos na última hora, é o que nós lemos hoje. Versículo 39, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Veja a oração que Jesus está fazendo. E o que Jesus queria? Pedro, Tiago e João vigiando. Ele sabia que ele iria passar por um momento difícil. Ele pede ao Senhor que a vontade do Senhor se cumpra, mas se houvesse uma possibilidade dele se livrar daquele sofrimento, ele está vivendo um momento de angústia e de tristeza. E aí, meus irmãos, veja só o que a palavra de Deus fala. Olha, no versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nem 1 hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja bem, eles estavam em 3. Mas Jesus falou para Pedro. Por que Jesus não falou, ei João? Ei João! Tiago! O que foi, Tiago? Não, ele falou Pedro. Ele falou Pedro, ele falou direto essas palavras para Pedro. Ou seja, ele falou para uma pessoa, servia para os outros, servia, mas ele falou para uma pessoa. Então preste atenção, Jesus não estava ali com uma multidão, mas ele estava ali com mais 3, era Jesus e mais 3. E ele queria que aqueles que
permaneceram do lado dele, que ele chamou para permanecer, estivessem vigiando, estivessem atentos, estivessem olhando o que está acontecendo, estivessem ali fazendo a sua parte, mantendo a atenção, olhando ao redor, protegendo o Senhor. Irmãos, preste atenção numa coisa: Jesus cobrou Pedro. Jesus falou: Pedro, você não pode vigiar nem uma hora comigo. O que é isso, Pedro? É só uma hora, Pedro. É só de 19h30 às 20h30. É só uma hora, Pedro. Será que não dá para ficar uma hora vigiando? Será que não dá para ficar uma hora acordado, Pedro? E Pedro, ele ali ficou sem graça, né? Porque Jesus estava cobrando ele. Só que Pedro, ele não falou assim: e aí, Senhor, o Senhor não vai cobrar Tiago, não? O Senhor não vai cobrar o João, não? Irmãos, nós não podemos transferir a responsabilidade de vigiar para os outros. Porque a palavra é direcionada: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Se você não vigiar e se você não orar, você pode entrar em tentação. Eu posso entrar em tentação. Então aqui não dá para pedir ajuda dos universitários, não dá para pedir ajuda da mamãe, não dá para pedir ajuda do papai, não dá, porque essa atitude de vigilância, essa atitude de atenção, de estar participando de verdade, de estar envolvido de verdade, não é hora de dormir, é hora de ficar acordado, porque já é a última hora. E era o que Jesus queria, mas o que aconteceu? Eles estavam dormindo, e Jesus chamou a atenção deles, para que eles ficassem acordados. Aí você pensa assim: não, pastor, mas depois de uma dessa, aí deu jeito, resolveu o problema. Será? Versículo 42. E indo segunda vez, orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. Eles não puderam, eles não aguentaram ficar uma hora, dormiram de novo. Então Jesus tinha acabado de chamar a atenção, e eles voltaram a dormir de novo. Então isso, meus irmãos, foi recorrente. Aí você fala assim: não, pastor, e o que Jesus fez? E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Então chegou aquele momento decisivo, e Jesus foi lá e acordou os três e falou: agora é hora da gente seguir a jornada. E eles seguiram, que era a jornada da morte e da ressurreição do próprio Senhor Jesus. Irmãos, muitas pessoas estão paradas no tempo, elas estão adormecidas espiritualmente. Mas o que o Senhor Jesus está fazendo conosco? Ele está nos despertando para a oração, Ele está nos despertando para a leitura da sua palavra, Ele está nos despertando para a adoração, Ele está nos despertando ao serviço, porque tudo que nós fazemos aqui não se trata de nós, mas se trata dEle. Preste atenção numa coisa: eu sou pregador de muitos anos, então já preguei para várias pessoas diferentes, é normal, e eu já estive em vários lugares e tal, então eu sei reconhecer como as coisas funcionam. O que acontece? Por exemplo, se você fala para as pessoas assim: ó, nada te faltará, aí a pessoa fica contente. Agora, se você fala assim: ó, se você permanecer com Jesus, Jesus garante que nada te faltará, já não é tão interessante. Por quê? Porque aquela pessoa, ela quer receber as coisas de Deus, mas ela não quer fazer o que a Bíblia manda. Ela não quer fazer o que a palavra de Deus manda. Então, as pessoas estavam com Jesus, mas quando Jesus falou: gente, vocês não podem vigiar comigo uma hora, vocês não podem se dedicar a mim, eles adormeceram.
Então, muitas vezes, irmãos, aquilo que Jesus está falando não é interessante. Muitas vezes aquilo que a palavra de Deus está falando não é interessante para muitas pessoas. Mas o que eu quero te dizer hoje é que seja interessante para você, assim como é para mim. Que você se interesse por aquilo que a palavra de Deus está falando. Que você possa se levantar ao lado de Jesus em oração, que você possa se levantar ao lado de Jesus vigiando, que você possa se levantar ao lado de Jesus adorando, que você possa se levantar ao lado de Jesus servindo a Ele todos os dias. Porque se você se apegar a Jesus, se você entender a direção dele para a sua vida, pode ter certeza que o mais Ele fará. Foi Ele que disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, traga, Senhor, este entendimento às nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos, Senhor, estar te servindo, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, estar seguindo a tua direção para as nossas vidas. Senhor, como a tua palavra, Pai, nos demonstrou hoje,